Fala pessoal, beleza? Turma, essa aula hoje ela vai ser uma aula de calorimetria, ok? Vamos fazer uma revisãozinha aqui, né? Calor, o que que é calor? Tá vendo aqui, ó? Ó, isso aqui é o nosso calor, ó. Calor, né? É a energia que passa de A para B, né? Que é chamada energia térmica, devido a uma diferença de temperatura. O que que é temperatura? Temperatura é a vibração das moléculas. Aqui, ó. Se eu analisar 1, 2 e 3, podemos dizer que a temperatura de 3 é maior que a temperatura de 2, que é maior que a temperatura de 1. Entendeu? Mais vibração de molécula, tá? Mas olha só que é engraçado. Esse carinha está aqui, ele não é chamado de calor. Ele vai chegar aqui, ele também não é chamado de calor. Ele só vai ser calor enquanto ele está em movimento. Ele está passando de A para B, tá? Então, para existir calor, sempre lembrar que tem que ter diferença de temperatura. A energia passa daquele corpo que tem maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Só para a gente dar uma recordada nisso aqui, tá? Mas lembrando, ó, calor é energia térmica em movimento, tá? Temperatura é vibração das moléculas, tá ligado? Energia cinética média das moléculas. Joinha? Vamos lá. Aqui, ó. Só que nessa aula, o que a gente viu? Também a gente viu o que é calor, que é energia que passa de um corpo para o outro. A gente viu temperatura, que é a vibração das moléculas, né? Que a gente vai colocar eles em contato, eles vão vibrar, um perde energia, outro ganha energia, até ficar com a mesma quantidade de energia, vibrando da mesma forma. Se eles ficarem vibrando da mesma forma, quer dizer o quê? Que eles têm a mesma temperatura, né? E aí o que acontece? Como que esse calor passa de um corpo para o outro? Aí a gente vai estudar a quantidade de calor, tá? Então aqui nós temos o calor sensível, tá? Ó, calor sensível. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ok, ó. Calor sensível. Como é que se calcula o calor sensível? É a massa, é o calor específico e a variação de temperatura. Ó, que quantidade de calor pode ser joule ou calorias. Lembra que uma caloria é aproximadamente 4,2 joule, tá? Olha lá. A massa pode ser dada em quilogramas se for sistema internacional ou grama. Uma dica para vocês, como é que vai saber as unidades que você vai usar? Analisa o Czinho, que é o calor específico. Se ele falar que é joule por quilograma em Kelvin, então a energia vai ser joule, a massa vai ser quilograma e a temperatura em Kelvin, tá? A mais usada é essa aqui, calorias por grama grau Celsius, né? Esse calor em calorias, essa massa em gramas e essa temperatura em graus Celsius. Essa é mais a usual, não é do sistema internacional. O sistema internacional seria joule, quilograma e Kelvin, tá? E aí a variação de temperatura, né? Kelvin ou graus Celsius, tá? Lembra que a variação de Kelvin é a mesma variação de graus Celsius, tá? Quando é que eu vou usar o calor sensível? Sempre que tiver o quê? Variação de temperatura. Como assim, professor? Você vai lá e aquece uma barra de metal. Ela aqueceu. Forneceu calor e aqueceu. Resfria uma barra de metal. Vai ter uma variação de temperatura para menos. Mas não ocorre mudança de estado, entendeu? Ou ela só aquece ou ela resfria. Aí é um calor sensível. Calor latente. Toda vez que tiver mudança de estado. Guarde isso, mudança de estado. Tá? Como é que você vai calcular? Que é a quantidade de calor, que eu coloquei aqui, joule ou calorias. M é a massa, quilograma ou grama. E o L é o meu calor latente, que pode ser joule por quilograma ou calorias por grama. Tá? Então isso aí é chamado calor latente. Lembra que sempre que tiver o quê? Mudança de estado físico. Aí você pensa em calor latente. Tá? Aí nós temos outro conceito que é a capacidade térmica, onde a capacidade térmica você pode calcular pela razão da quantidade de calor pela variação de temperatura ou a massa vezes o calor específico. Tá? C representa a capacidade térmica, calorias por grama ou joule por quilograma. Tá?
Então, isso aí são as equações que a gente vai usar agora, tá? Tem de potência também, viu, turma? Toda vez que o cara falar potência, lembra que potência é energia sobre o tempo. Então, energia é calor sobre o tempo. Porque a minha forma de energia que a gente está estudando aqui é calor, tá? Então, potência é energia sobre o tempo. Unidade poderia ser uma unidade não é? É joule por segundo, tá? Que joule por segundo é watts. Ou poderia ser calorias por segundo ou calorias por minuto. Mas se for no Sistema Internacional de Unidade é watts, que é joule por segundo. Tome cuidado com as unidades. Joia? Aí tem um gráfico aqui, só para a gente rever alguns conceitozinhos de mudança de estado, tá? Por exemplo, se você pegar o gelo, a pedra de gelo, a menos 10, tá? Aí, ó, menos 10. Aí você fornece calor para essa pedra de gelo, sem derreter, tá? Ela só vai aquecer. Então ela vai de menos 10 até 0, certo? Então eu aqueci a pedra de gelo, certo? Aí ela chegou a 0. Então, o que vai acontecer? Ela estava no estado sólido, ela recebeu calor, mas ainda não derreteu. Quando ela chegar a 0 graus Celsius, que você fornecer calor, aí o gelo derrete. Aí ele muda de estado. Aí ele passa do estado sólido para o estado que? Líquido. Então aqui seria um patamar que é o sólido mais líquido. Sólido por líquido, então aqui tem o quê? Uma fusão, né? É uma fusão, ó. Ok? Aí o que vai acontecer? Aí se você aquecer essa água, você vai simplesmente levar ela de 0 até 100. Lembrando que esses pontos 0 e 100 é uma pressão de 1 atm, tá? Mas ela não, ainda é água a 100. Mas quando eu fornecer calor, quando ela estiver a 100 graus Celsius, ela muda de estado. Ela passa para o estado de gás, tá? Então aqui seria ou vapor, né? Seria o estado líquido. Ó. Então ali é o estado líquido. Só um pouquinho, deixa eu apagar aqui, que não é mais sólido. Aqui é estado líquido. Então aqui seria o estado líquido mais vapor, tá? Que é uma vaporização, né? Uma vaporização, ó. Aí ela passa para o estado de vapor, tá? Então sempre é assim, ó. Quando tem variação de temperatura, você vai usar a quantidade de calor que envolve variação de temperatura, que é que macete. Aí quando está nesse patamar na horizontal, é uma mudança de estado. Aí você usa o Qmala, ou Q igual a NL, que é o calor latente. Aí quando você está nessa parte do gráfico, está variando a temperatura sem mudança de estado. Aí você usa aquela quantidade de calor que é o calor sensível. Aí ele está nesse patamar, que é mudança de estado, calor latente. Aí, aquecimento. Então, aquecimento é calor sensível e mudança de estado, você usa o calor latente. Ok? Certo? Aí eu deixei algumas questões agora. Ó, tem alguns exemplos que não é da apostila e tem alguns exemplos que são da apostila. Aí depois eu vou gravar uma aula só resolvendo exercícios, tá? Ok? Não é da apostila essa. Para aquecer 500 gramas de uma massa, então vamos anotar. Massa, 500 gramas. De uma certa substância de 20 para 70. Então ele deu uma temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, vai ser aquecida até uma temperatura de 70 graus Celsius. Para fazer isso, ele usou uma quantidade de calor de 4.000 calorias. Ó. Ele quer saber qual é a capacidade térmica, é o Czão, e qual é o calor específico, que é o Czinho. Então ele quer saber a capacidade térmica e o calor específico, tá? Então, para calcular a capacidade térmica é muito fácil, é só pegar a quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura. O calor eu tenho, ó, eu vou deixar as unidades, 4.000 calorias. E vou dividir, variação de temperatura é final menos inicial. 70 menos 20 dá 50.
50 o quê? Graus Celsius. Então seria 400 por 50, que me dá o quê? 80 o quê? Calorias por grau Celsius. Tá vendo? Por isso que é importante deixar as unidades, tá? Aí ele quer saber também o calor específico, que igual a M, Czinho, delta, teta. Ó. A quantidade de calor é 4.000 calorias. Eu vou deixar as unidades. Ó. A nossa massa é de quanto? 500 o quê? Gramas. Ó. O calor específico eu não sei. E a variação de temperatura é de 50 graus Celsius. Vou passar tudo dividindo para o outro lado sem fazer uma conta, hein? Dá 4.000 calorias dividido por 500 gramas, que multiplica 50 o quê? Graus Celsius. Tá? Então agora vai ser 4.000, eu tenho isso aqui calculado já, né? 4.000 por 25.000, é isso? Que 4.000 por 25.000 vai dar 0,16. Olha as unidades aqui, turma. Olha só, eu vou cancelar. Ó, olha as unidades. Calorias por grama, grau Celsius. Essa é a unidade. 0,16 calorias por grama vezes grau Celsius. Tá? Professor, eu poderia ter usado aqui o Czão? É o Czinho vezes o M? Poderia, né? Se eu conheço a capacidade térmica, 80. O Czinho eu não conheço. E a massa eu conheço, que é 500. Eu calculo também o Czinho. E vai dar também 0,16. Tá? Calorias por grama, grau Celsius. Tá? Pessoal, é sempre... Ó, tome cuidado com as unidades. Tá? Eu acho muito importante. Qualquer questão de física, pega o texto, tira as unidades. Você viu que eu estou deixando as unidades? Que às vezes deixando as unidades, ela ajuda lá no final para saber qual é a unidade que eu vou usar. Tá? Tranquilinho aí, gente? Então vamos lá. Ó, aqui é um exemplo meu, tá? Eu dei aqui gelo, tá? Vamos lá. Esse é um exemplo meu também. Não é da apostila. O gelo. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui a massa de gelo, eu não coloquei. Então eu vou colocar aqui, ó, dados. Que a massa de gelo é de 10 gramas. Pronto. Eu quero saber o seguinte. Qual é a quantidade de calor que eu devo fornecer para o gelo que está a menos 10, virar água e chegar numa temperatura de 20 graus Celsius? Espera aí, eu vou utilizar o quê? Eu vou usar o calor sensível ou o calor latente? Professor, você vai derreter o gelo, sim. Mas o gelo não derrete. Você está lá o gelo, você fornecer o calor, ele já não derrete. Tá? O que vai acontecer? Ele vai derreter quando ele estiver a 0 graus Celsius. Vocês lembram como é que eu posso alterar o ponto de fusão? Você pode pressionar. Lembra que pressionando, aumentando a pressão, você diminui o ponto de fusão. E ao aumentar a pressão, você eleva o ponto de ebulição. Anota isso aí, ó, papelzinho amarelo, não esquece, tá? Vamos lá então? Olha só. Então eu quero transformar. Então dá uma sacadinha aqui comigo, olha só. Primeiro nós vamos pegar e fazer o seguinte. Nós vamos calcular a quantidade de calor, que eu vou chamar de Q1. Não vai derreter o gelo, porque ó, eu estou utilizando a pressão de 1 atm. Então só vai derreter o gelo, só vai fundir a 0 graus Celsius. Então eu vou aquecer o gelo. Aquecendo o gelo. Então é o sensível, tá? Qual é a massa que eu tenho? É 10. Qual é o calor específico do gelo? Está lá embaixo. É 0,5. Variação de temperatura. Aí vai ser a final menos a inicial. Ó, tá? Então, menos com menos dá 10. Vai dar 50 calorias. Se eu tiver uma fonte fornecendo energia, tá aqui uma fonte fornecendo calor, tá? E ela fornece só 50 calorias, você não consegue derreter o gelo. No máximo você vai aquecer o gelo. O gelo estava a menos 10, agora você tem gelo a 0. Temos gelo a 0 graus Celsius, tá?
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, em Q2, eu vou fornecer calor para o gelo e ele vai virar água agora. Tá? Então, agora o gelo está a 0 graus Celsius. Então, agora vai ter uma mudança de estado sólido para o estado líquido, fusão. Então, LF. A massa é a mesma, só 10. O calor de fusão é 80 calorias por grama. Quer dizer, para cada grama de gelo virar água, você deve fornecer 80 calorias. Tá? Regrinha de 3 ali, mata rapidinho isso aqui. Dá 800 calorias. Professor, eu não entendi esse tal da regra de 3. Cara, se você tem 80 calorias para 1 grama e você tem 10 gramas, X calorias, 800 calorias. O senhor não precisava do Q igual a ml? Não, cara, regra de 3. Quando você tem uma equação com 3 variáveis, é uma regra de 3. Tá? Pronto, agora eu tenho gelo a 0, água a 0. Pronto. Professor, isso aqui aqueceu o gelo. Isso aqui transformou o gelo em água. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular uma quantidade de calor Q3 para o quê? Para aquecer a água. Então, é a massa que veio do gelo, o C, que é da água, vezes uma variação de temperatura. A massa que veio lá do gelo é 10. O calor específico, dados do texto, 1. A variação de temperatura é quanto, professor? Final menos inicial. Então, vai me dar 200 calorias. Pessoal, toma cuidado. Ó, de repente, você errou o sinal. Q positivo e Q negativo. Vamos começar a guardar isso aqui? Q positivo, você vai ganhar calor. O sistema ganha calor. Q negativo, o sistema perde calor. Tá? Então, quando vocês acham que tá, que nem aqui, você está fornecendo energia para o sistema. O gelo está recebendo calor, então tem que ser mais 50. Aí o gelo recebeu mais 800. Aí ele recebeu mais 200. Se você calcular aí Q1 e der menos 50, você vai dizer que o sistema perdeu calor. Se o sistema perder calor, ele está a menos 10, ele vai para menos 20, menos 30. Mas não é a ideia, eu não quero resfriar mais o gelo. Eu quero aquecer o gelo. Então eu tenho que fornecer calor. Então a quantidade de calor tem que ser positiva. Ok? Olha só. Então o que nós temos lá? Então, qual é a quantidade de calor total? Agora é só a gente somar. É a soma da quantidade de calor Q1, mais a quantidade de calor Q2, mais a quantidade de calor Q3, cara. Então, a quantidade de calor total seria quanto? 1050 calorias. Tá? Ok? Então, o gráfico. Aqui vai ser temperatura e aqui vai ser calorias. Tá? Ele saiu de menos 10, foi até 0. Quanto de calor que nós usamos? 50. Aí ele precisou mais 800 para fundir. Então ele foi para 850. Aí eu forneci mais 200. Ele foi para 1050. Chegando numa temperatura final de quanto? De 20 graus Celsius. Tá vendo? Vamos pensar um pouquinho. Professor, e se a fonte fornecer só 50? Só tem o gelo a 0. Professor, e se a fonte fornecer 100 calorias? O que vai acontecer? 50 eu aqueço e sobra 50 para eu derreter uma partezinha do gelo. Então eu teria gelo e um pouquinho de água. Professor, se você fornecesse 900 calorias, 50 eu aqueço o gelo, 800 eu derreto o gelo, aí já deu 850. Com 900 ia sobrar mais 50 calorias. Aí eu pego essas 50 calorias e aqueço um pouquinho a água. Entendeu? Então é assim que a gente deve pensar. Joia? Então, entenderam, turma? Ó, representado o gráfico e a análise. Tá? Então, eu tenho que fazer por partes. Eu vou sair do gelo e vou para a água, eu tenho que ver. Se ele tiver já a 0 e você fornece calor, ele já derrete. Ele já virou água. Mas se ele não tiver a 0, você vai ter que aquecer o gelo, vai fundir o gelo e aí aquece a água. Então, e se eu fosse aquecendo essa água, aí ela chegar até 100, quando chegar até 100 aquela água, e você fornecer calor, aí ela evapora, mas fica vapor a 100. E se eu fornecer mais calor, eu aqueço o vapor. Então,
aquecimento sensível, mudança de estado latente, tá? Então, guarda sempre isso aqui. Dá uma sacada aqui, ó, comigo no gráfico. Olha aqui. Olha isso aqui. Ó, esse patamarzinho aqui, ó, você viu? Ó, ele chegou a 0 e continua a 0. Então, é uma situação que ele recebe calor, mas só que a temperatura não varia. Então, toda vez que o corpo estiver recebendo calor e a temperatura não estiver variando, você fala que está mudando de estado. O que está acontecendo? Você está fornecendo energia para o sistema, tá? O sistema está recebendo essa energia, mas não está conseguindo romper as ligações, tá? Então, você passa essa energia para o sistema, mas não quebra a ligação, tá? Joia? Por isso que você não ocorre, porque quando você passa do sólido para o líquido, é romper as ligações, a rede cristalina. Então, para romper a rede, eu preciso de energia. Então, quando ele está mudando de estado, ele está começando a romper as ligações. Joia? Então, vamos lá? Próximo. Outro exemplo meu aqui. Ó. Um cubo de gelo a 10 graus é colocado com 200 gramas de água a 25. Determina a temperatura imediatamente após o derretimento do gelo. Uma questão de equilíbrio térmico. Coloca aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Você vai colocar um cubo a 0, vai colocar um corpo a 25 graus Celsius, você vai colocar os dois juntos, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Um copinho, ó, para a gente entender melhor. Ó, aqui tem um copinho. E aqui nós temos, ó, água. Essa água está a 25 graus Celsius. Ó, que legal, tá vendo? Temos aqui uma massa de água, que eu vou chamar de M1, de 200 gramas de água, tá vendo? Ó, você vai jogar lá dentro um cubo de gelo. Vamos lá, vamos colocar um gelo lá dentro. Aqui, ó. Vamos colocar um cubo de gelo, ó. Tá? Onde esse gelo está quando? Eu tenho 10 gramas de gelo, que eu vou chamar de M2, onde esse gelo se encontra numa temperatura inicial de 0 graus Celsius. Tá? Quando você colocar os dois em contato, eles vão trocar energia, a água vai passar energia para o gelo vai receber essa energia, a temperatura da água vai diminuir, o gelo vai aumentar, até atingir a mesma temperatura. É o que ele está pedindo. Então, nós temos uma situação de equilíbrio térmico. Toda vez que eu tiver um equilíbrio térmico, você vai somar as quantidades de calor e a soma vai ter que dar quanto? 0. Então, professor, vamos somar. Então, vamos pegar a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do gelo, e a soma vai ter que dar 0. Isso, tá? A água, eu só vou aquecer a água. Então, vai ser M1, C1, delta, delta. O gelo, professor, está a 0, então ele vai mudar de estado. Então, vai ser M2 vezes o L de fusão. E aí, a soma tem que dar quanto? 0. Qual é a massa que nós temos de água? 200 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura. Vamos fazer o seguinte. A água não está a 25? Né? Eu não sei a final. Então, vai ser a final, que é θ, menos a inicial dela, que é 25. Mais a massa 2. Qual que é a massa de 2 do gelo? 10. Calor latente de fusão, 80. E aí vai dar quanto? 0. Tá? Olha só. Então vai dar, vamos fazer aqui, 200 vezes θ, 200 θ, mais com menos a menos, 200 vezes 25 dá 5.000, né? Menos 5.000, mais 80 vezes 10, que dá 800, tem que dar 0, né? Então, 200 θ é igual a, vai dar menos 4.200, vai 4.200 para o outro lado, e 42 por 2, a temperatura final dos dois
é de 21 graus Celsius. Não é isso? Essa é a temperatura final dos dois. Tá? Então, alternativa correta, alternativa o quê? C. Né? Então, nós temos a água. Né? Você viu? Só que aí, ó, só toma cuidado no negócio. É imediatamente após o derretimento, tá? Então, a quantidade de calor que o gelo vai liberar é só na mudança de estado, tá? Então, imediatamente depois do derretimento, a temperatura vai para 21 graus Celsius. Foi a hipótese da questão, ok? Então, toda vez que eu tiver equilíbrio térmico, tá? Então, vamos lembrar que o que vai acontecer é somar as quantidades de calor e a soma tem que dar quanto? 0. Ok? Questão da apostila, página 166. Analisem as proposições verdadeiras, né? Calor e energia térmica são as mesmas coisas. Não. Calor é energia em movimento, tá? Tanto um termo como o outro. Não, energia térmica é uma energia, calor é uma energia que passa de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Calor não é simplesmente energia. Calor é energia em movimento. Dois corpos estão em equilíbrio térmico. Para ter equilíbrio térmico tem que ter a mesma temperatura. Quando possui a mesma quantidade de calor, de energia térmica. Não. Equilíbrio térmico quando as temperaturas forem iguais dos dois corpos. Calor sempre foi da menor temperatura para a maior. Errado. Se você tem dois corpos, corpo A, corpo B, onde a temperatura de A é maior que a temperatura de B, certo? Então, o que vai acontecer? A energia vai passar de A para B. Tá? Então, o A vai perder energia, ele vai ficar com a quantidade de calor negativa, e o B ganha energia, ele fica com a quantidade de calor o quê? Positiva. E essa troca vai existir enquanto a temperatura estiver diferente. Mas quando igualar a temperatura, aí ele entrou em equilíbrio térmico, não existe mais o calor. O calor só existe quando tiver o que? A diferença de temperatura. E sempre dá maior temperatura para menor temperatura. Uma situação espontânea. Eu poderia ter da menor para maior, mas não seria espontânea. O caso da geladeira. A geladeira tem um motor que vai realizar um trabalho que vai a energia do mais quente para o mais frio. Aí não é processo espontâneo. Estamos falando de um processo espontâneo. Então, C é falso. Um corpo só possui temperatura maior que o do outro, quando sua quantidade de energia térmica também é maior. Não. Ele possui temperatura maior quando ele tem vibração de molécula maior. A maior quantidade de vibração das moléculas. Tá? E aí, temperatura está ligada a isso e também a energia cinética média das moléculas. Tá? Calor é energia térmica em trânsito, correto, fluindo num processo espontâneo da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, correto. Tá? Esse lance do calor que passa espontaneamente do mais quente para o mais frio, está relacionado com a primeira lei da termodinâmica. Se quiser guardar aí, tá? Lado de máquinas térmicas, tá? Primeira lei da termodinâmica. O calor flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Joia? Página 66, questão 2. Quando se fornece calor a uma substância, pode ocorrer diversas modificações decorrentes das propriedades térmicas da matéria, de processos que envolvem energia térmica. Considere as afirmações abaixo, vamos ver qual que é verdadeira e falsa. Todos os materiais, quando aquecidos, expandem-se. E aí? Não, né? Lembra o comportamento anômalo da água? De 0 a 4 graus Celsius. Quando você aquece de 0 a 4, o que aconteceu? O volume vai diminuir e a densidade vai aumentar. Tá? Então, quer dizer, bom senso é a gente achar que aqueceu e expandiu. Mas de 0 a 4 graus Celsius, nesse período de aquecimento, o volume cai, que é o comportamento anômalo da água. Tá? A temperatura de ebulição da água depende da pressão, correto, né?
Quanto maior a pressão, eu falei lá, maior o ponto de ebulição e menor o ponto de fusão, tá? Ó, tinha anotadinho para vocês aí. A quantidade de calor ao ser fornecida por unidade de massa para manter o processo de ebulição de um líquido é denominado calor latente, correto? Q é igual a mL, ele quer ebulição, vapor, LV. Então, o LV é a quantidade de calor por unidade de massa. É calor por unidade de massa. Tanto que pode ser calorias por grama ou joule por quilograma também, se for no Sistema Internacional de Unidade, né? Então, 2 e 3 são verdadeira, alternativa D. Ok? Só, a questão 4 tem mais algumas questões da apostila. Eu vou mandar algumas resoluções para vocês, tá? E vamos resolver também junto algumas, ok? Um corpo absorve o calor de uma fonte numa taxa de 30 calorias por minuto. Isso é uma potência, né? Uma potência, cara. Ó, 30 calorias por minuto. Ou uma regrinha de 3, viu? 30 calorias a cada o quê? Minuto. Tanto faz essas duas. Muda de acordo com o gráfico, ele quer a capacidade térmica, ou que é o Czão, ou capacidade calorífica, em calorias por grau Celsius. Como é que eu posso calcular a capacidade térmica? Professor, pode ser calor, energia, pela variação de temperatura. Não é? Pois é, professor, mas eu não tenho calor. Eu tenho a variação de temperatura no gráfico. Que a variação de temperatura vai de 20 a 50. Então, variou 30 graus Celsius, de acordo com o gráfico. Mas eu não tenho calor. Cara, eu não preciso lembrar que a equação que potência é calor pelo tempo, né? Então, você pensa assim, então, professor, o calor é pegar a potência e multiplicar pelo tempo. Sim, pode fazer, para quem lembrar da formulinha. Vai na regra de 3, é mais fácil, tá? Se você tem 30 calorias a cada 1 minuto, se você tiver 30 minutos com a fonte ligada, quantas calorias você vai ter? Multiplica cruzado. Então você vai ter 900 calorias, cara. Ó, eu acho que fica mais fácil pra gente, tá? Aqui também dá a mesma coisa. Então você tem 900 calorias, ó. 90 por 3. Então você vai ter uma capacidade de 30 calorias por grau Celsius. Tá? Essa é a capacidade térmica. Então, é interessante a gente falar capacidade térmica. Né? Lembra que capacidade térmica, eu vou fazer um negocinho aqui, ó. É o calor específico vezes a massa. Tá? O calor específico é uma característica do elemento, do líquido, do sólido. Tá? A capacidade térmica ela depende, além do tipo de elemento, também da massa. Calor específico não depende da massa, tá? Se você fala que a calor específico da água é 1 calorias por grama grau Celsius, independente da massa de água. Mas eu posso ter uma capacidade térmica para 1 kg de água, como para 2 kg de água, tá? Então toma cuidado com isso aí, cara. Então, capacidade térmica está relacionada com o tipo de líquido ou sólido e da massa. O calor específico só depende de quem é uma propriedade da substância, tá? Do líquido, do sólido, ok? Tanto que calor específico e capacidade